Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais um módulo do curso técnico de Restaurantes e Bares. Bom, este módulo começa com essa primeira competência, conhecer os conceitos e diferenças de custos, despesas e investimentos. Bom, essa primeira competência, conhecer conceitos de diferenças entre custos, despesas e investimentos, é importante classificá-la, que a gente só consegue estabelecê-la através da contabilidade de custo. E contabilidade de custo é um sistema que nos ajuda a identificar os gastos com relação à produção. Além disso, esse sistema é importante porque ele classifica, avalia, controla, planeja e, consequentemente, serve como um grande suporte para a decisão da direção do restaurante. Bom, afinal de contas, o que é um gasto? Um gasto é um sacrifício financeiro. Esse sacrifício financeiro tem muitas dimensões. Ele pode ser uma despesa, pode ser um custo, pode ser um investimento. E para que a gente possa efetivamente entender gastos, só existe o gasto quando há uma transferência de um determinado recurso para o universo da propriedade desta empresa, do bem ou do serviço em questão. Ele efetiva-se no momento em que existe o reconhecimento contábil de uma dívida assumida, seja através de uma duplicata, de uma promissória, de um sistema de leasing ou de uma hipoteca, ou da redução de um ativo entregue com forma de pagamento. Este é um compromisso financeiro assumido por uma organização qualquer, que neste caso é bares e restaurantes, na aquisição de bens e serviços, o que sempre resultará em uma variação patrimonial, seja qualitativa ou quantitativa. Para que a gente possa entender exatamente gasto, é interessante a gente mencionar aqui um exemplo que seria um investimento, ou um gasto no investimento de 500 quilos de farinha de trigo. Imaginemos que 500 quilos de farinha de trigo fosse R$500, ok? Então, temos um gasto de aquisição de R$500 equivalente a 500 quilos. Só que o restaurante, para produzir um determinado número X de pizza, usou 400 quilos, ou R$400. Então, temos aí uma observação. Gasto, R$500. O custo que está atrelado direto à produção foi de 400. Ok? Muito bem. Para que a gente possa identificar exatamente a diferença entre custo e despesa, vale salientar que todo o custo está atrelado diretamente à produção de um bem ou serviço. Já a despesa está atrelado aos custos indiretos, podendo assim chamar, como, por exemplo, a publicidade que faz as pessoas ir à pizzaria para comprar, de repente, os seus produtos ou os seus serviços, ou, de repente, as despesas podem ser também a questão das comissões dos vendedores, no caso são os garçons, e os entregadores de pizzas. Bom, gente, custos diretos. Custo direto é todo aquele que pode ser atribuído diretamente, como já tínhamos falado, à produção. Usando o exemplo da pizza, os custos diretos são matérias-primas, como o trigo, o ovo, o sal, o azeite, enfim. Como também todo o custo da mão de obra diretamente envolvida na produção da pizza. Okay? Já os custos indiretos são todos aqueles custos que envolvem, por exemplo, o entregador de motocicleta, que leva a pizza até a casa da pessoa, os custos que envolvem o ketchup, a maionese, o sachê, e os custos indiretos são todos aqueles custos que envolvem, por exemplo, no serviço de oferta de uma pizza, quer dizer, no consumo de uma pizza, você tem o ketchup, a maionese, a mostarda, são custos indiretos, assim como as caixinhas que embalam as pizzas, o custo do entregador de pizza, todos esses são custos indiretos. Gente, custos fixos é o que poderíamos chamar de todos os custos que não variam conforme a produção. Por exemplo, concordam que o custo de um pizzaiolo, ele não varia para mais ou para menos, dependendo da quantidade de pizzas que é produzida. Por exemplo, se você produzir uma pizza ou produzir 1000 pizzas por mês, o custo do pizzaiolo vai ser o mesmo.
Já os custos variáveis, estes dependem, né, diretamente da produção. Por exemplo, o gás. O gás varia conforme, né, a maior intensidade da produção de pizza ou não. Por exemplo, os mantimentos, tipo que eu já falei, o trigo, o ovo, o azeite, o sal, o fermento, enfim, eles variam consideravelmente porque, uma vez aumentou a produção, também aumenta seu consumo. Assim como os produtos de limpeza, né, que eles precisam ser mais utilizados ou não conforme a produção. Bom, gente, eu preciso aqui falar para vocês que existem também as despesas complementares, aí já entrando dentro do universo das despesas, que podemos classificar em 3 pontos. A despesa comercial, né, que está atrelada às comissões dos vendedores, aos salários dos vendedores, à propaganda, promoção, publicidade, ao aluguel do escritório, né, entre outros. Já as despesas administrativas, essas nossas são muitas, tipo aluguel, salário dos administradores, honorário dos diretores, né, o que a gente pode chamar também de prolabore, água, luz, telefone, material de expediente, entre outros. Já as despesas financeiras, né, estas precisam ser bem acompanhadas, são justamente com relação aos juros monetários, os juros bancários, o IOF, né, sobre as transações financeiras e as comissões se houverem. Ok, gente? Bom, e por fim, é importante a gente lembrar que os investimentos, né, como vocês podem perceber, é um tipo, né, de sacrifício financeiro, contudo, é um tipo de gasto que, quando ele, uma vez ativado, estabelece uma função de utilidade ou de benefício para a empresa. Por exemplo, vamos investir num equipamento que vai dobrar a produção de um determinado item. Então, a gente está fazendo um investimento para que aquele benefício, que é a otimização ou a lucratividade, que venha através dos resultados. Ok, senhores? De mais a mais, eu gostaria de também falar sobre perdas e ganhos, que perdas elas podem ser estabelecidas como normais, uma vez que a gente tem perdas, né, com relação à produção. Por exemplo, a gente compra lá um determinado vegetal. Quando a gente começa a fazer o seu benefício, né, você vai ter que descartar parte, né, daquele volume. Então, existe uma perda normal atrelada à produção. O que são perdas anormais? Exatamente vinculadas a erros de produção. Por exemplo, um tomate, quando ele é fatiado, é descartado, né, a partezinha de cima do tomate, a partezinha de baixo do tomate, você tem ali as rodelas de tomate. Então, aquilo ali existe um custo, né, que existe uma perda agregada, mas se você descarta uma rodela de tomate no chão, aquilo ali é uma perda anormal. Ok, gente? Então, perdas normais está atrelado diretamente à produção e perdas anormais está vinculado a um erro, né, de manipulação ou de produção. E com relação ao ganho, é o resultado final, né, líquido final de uma transação financeira ou do exercício financeiro da empresa. Bom, gente, essas são as principais observações que a gente tem, né, com relação a essa primeira competência, e a gente se vê ao longo das nossas sessões, né, no ambiente online. Muito obrigado.